Meus cumprimentos a todos os presentes, encarnados e desencarnados. E estamos aqui hoje para a nossa reflexão da quarta-feira e gostaríamos de, antes de começarmos, elevar o nosso pensamento a Deus em prece. Então pediria que todos fechassem seus olhos, concentrassem no Pai e em Jesus, a quem pedimos a sua proteção, as suas intuições através dos nossos mensageiros espirituais e que possamos, através dessa reflexão dessa noite, darmos mais um passo no aprendizado a caminho da evolução. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, nós vamos falar um aspecto aqui sobre a caridade hoje, uma coisa um pouco diferente. O Allan Kardec, ele disse que fora da caridade não há salvação. Essa assertiva de Allan Kardec, ela foi muito forte e muito bem-vinda. E, além disso, ela chegou até a provocar um comentário de Chico Xavier na ocasião, em que o Chico Xavier disse: ainda bem que Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Porque se ele dissesse fora do espiritismo não há salvação, eu teria seguido outro caminho. Então nós vemos da importância da caridade na nossa vida. E para se fazer caridade tem que ter duas coisas, amor e fé. Se nós não tivermos fé e amor, a gente não consegue praticar a caridade como ela deve ser praticada. E se nós formos perguntar quem foi a pessoa que mais falou sobre caridade, que mais praticou a caridade, nós vamos fatalmente esbarrar com o nome de Jesus. Que na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta qual era o guia e modelo que nós poderíamos ter para seguirmos, os Espíritos responderam com uma palavra a Kardec: Jesus. Então ele é nosso guia e modelo. E o maior exemplo desse aspecto da caridade, Jesus passou através de uma parábola, que é conhecida com o nome da parábola do bom samaritano. E eu gostaria de abrir um parênteses para dizer que parábola Jesus utilizava como figuras alegóricas para poder fazer o povo daquela época entender o que ele estava querendo dizer. Mas não na realidade as parábolas existiram como realidade física do tempo. As parábolas, elas eram histórias que Jesus montava às vezes na hora, como foi a do samaritano, num diálogo com o doutor da lei. E dentro dessa parábola, o Divaldo Franco, segundo os escritos, o Divaldo Franco ele disse que numa viagem a Jerusalém, ele passeando com o grupo que estava junto com ele, e o guia mostrando os locais lá de Jerusalém, mostraram o local onde Jesus foi crucificado, o local onde fez a última ceia, né? E passou num determinado local, o pessoal tirando fotos, passou num local que ele falou: aqui foi a pousada onde o samaritano deixou aquele homem que foi espancado no caminho de Jericó até Jerusalém. Então todo mundo tirou foto, alguns vieram às lágrimas e acabou a viagem. O Divaldo Franco, numa determinada ocasião para frente, na casa dele,
começou a mexer em umas fotos lá e deu com essas fotos da viagem a Jerusalém. E ele pegou, começou a olhar as fotos, e quando passou na foto da pousada, ele se emocionou. E ao emanar aquele sentimento de emoção, Joana de Ângeles chegou e falou: o que foi, meu filho? Ele falou: a pousada. Ela falou assim: isso é uma parábola, essa pousada não existe. Então foi uma coisa muito assim, importante, né? Para a gente entender que senão nós vamos ficar lendo toda a parte do Evangelho, seja da Bíblia, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente às vezes não está se dando conta do que é que se passou realmente naquela época, né? Então estava chegando a Páscoa daquele ano, no qual a sexta-feira anterior Jesus iria ser crucificado, e Jesus falou com os apóstolos que ele queria ir para Jerusalém. Então os apóstolos falaram: é natural, nós vamos para a festa da Páscoa em Jerusalém. Ele falou: mas antes eu preciso passar por Samaria. E Samaria não era um bom caminho, né? Era melhor ir por outro caminho do que aquele da Samaria, principalmente porque das 12 tribos que existiam lá em Jerusalém, 10 tribos se dissociaram das outras duas e 10 foram para Samaria, são os samaritanos, e 2 tribos ficaram em Jerusalém, que é a tribo de Judá, e onde originou o nome judeu. Então, nessa condição, ele queria passar pela Samaria, e os apóstolos falaram: esse caminho não é bom. E os samaritanos são inimigos dos judeus, por isso que eles se separaram, chegando ao ponto de construírem um templo para eles na Samaria, para não precisar ir adorar a Deus no templo em Jerusalém. Então, o que aconteceu? Os apóstolos combinaram com Jesus de ir à frente para arrumar pousada para eles dormirem, porque a jornada era longa. E quando Jesus chegou na Samaria, os apóstolos vieram encontrar com ele e falaram: os samaritanos não vão nos dar pousada, eles não quiseram nos receber. Aí ele falou: então vamos continuar a viagem. E continuaram aquela viagem para Jerusalém, né? Então essa situação se perdurou até eles chegarem à noite em Jerusalém, cansados, esfomeados, sedentos. E assim que eles chegaram, um doutor da lei se acercou do grupo e foi fazer uma pergunta a Jesus. Não tinha nem a mínima cerimônia, né? Vendo que o grupo estava chegando cansado, precisando se lavar, repousar, comer. Não, ele já foi arrumar discussão com Jesus para esclarecer as coisas. Então eu vou ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, como é que foi o diálogo entre Jesus e o doutor da lei, quando esse doutor da lei chegou a Jesus e disse: mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: o que é que está escrito na lei? E como lês? Olha a pergunta interessante de Jesus. Porque uma coisa é o que está escrito, outra é como você entende. Como você lê, você vai entender. Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem. Faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque ele queria que Jesus respondesse: o meu próximo são todos da humanidade. Que aí ele ia falar: não, para nós não, a nossa lei é diferente, e ia arrumar uma discussão sobre esse assunto. Jesus, prosseguindo do mesmo discurso, disse:
Aí Jesus, em vez de responder para ele quem era o próximo que ele estava perguntando, entra com a parábola, que é conhecida como a parábola do bom samaritano. Ele disse: um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de ladrões, que logo o despojaram do que levava e, depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Acontece, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou ao largo. E assim mesmo um levita, que era o ajudante do sacerdote, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também ao largo. Mas um samaritano que ia a seu caminho chegou perto dele e, quando o ouviu, se moveu de compaixão. E, chegando-lhe, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou até uma estalagem, a tal pousada que nós falamos, e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro, e lhe disse: tem-me cuidado dele, e quando gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Quando destes 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões. Respondeu logo ao outro: aquele que usou com tal a misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Muito bem. Então vamos detalhar isso aqui um pouquinho para a gente entender. O samaritano, ele estava passando naquela região e o sacerdote estava vindo, descendo. Se estava descendo, ele estava vindo de Jerusalém para Jericó, porque Jerusalém ficava num monte. E eles assaltaram o rapaz, deixaram transfigurado, sem roupa, sem os bens que ele tinha, dinheiro, roubaram tudo, deixaram ele machucado e inconsciente. Quando o sacerdote passou, que ele viu, ele pensou: bom, para ser amado por mim, que sou judeu, ele precisa ser do meu povo, precisa ser judeu. Se fosse romano, não era do povo deles, não era obrigado a amar o romano. Mas ele não tinha como saber se era romano. Pela cor da pele não dava, porque lá o sol é para todo mundo é bronzeado, né? Para documento não tinha. Para ver pela feição do rosto, reconhecer não dava, que o rosto estava transfigurado de tanta pancada que ele levou. Roupa não tinha para ver que tipo de vestimento ele usava para identificar o local. Então o que aconteceu? O sacerdote não quis tocar naquele homem, porque se ele tocasse naquele homem e ele não fosse judeu, ele se tornava impuro, principalmente se ele tivesse morto. Passou o levita, que era ajudante do sacerdote, e falou: bom, sacerdote, meu chefe não parou, eu também não vou parar para ajudar, não sei o que está acontecendo ali, não tem como. Aí chegou o samaritano. E, na leitura que nós fizemos, ele disse que para você adentrar o reino de Deus, precisa de 2 coisas: amar a teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, ou seus muitos, que são os recursos que a pessoa tem, os bens que ela tem. E para você amar a Deus de todo o seu coração, você precisa ser movido pela compaixão. Porque para os judeus, eles têm um raciocínio diferente do nosso. Tanto a sabedoria como a compaixão têm sede no coração. Para nós, a sabedoria é na cabeça e a compaixão é no coração. Então ele
sentiu compaixão daquele homem, ele foi movido por uma compaixão. Movido por quem? Por Deus. Então aquele samaritano, ele foi movido por uma compaixão, por ver aquele homem do jeito que ele estava, sem precisar saber quem era. Ele então exerceu a primeira fase, o primeiro degrau do mandamento que era necessário para adentrar o reino de Deus, que era ter compaixão, ter piedade da pessoa. E ele amou aquele homem de todo o seu coração. A segunda parte da questão, que é amar a Deus de toda a sua alma, é você não ficar só na teoria de ter o pensamento da compaixão. É você transformar aquele pensamento em atitudes práticas. Então aquele homem desceu do cavalo dele, ou do jumento, ou do camelo, não sei, está escrito qual era o transporte dele. Ele se dirigiu ao homem com o vinho e com o azeite que ele tinha, passou o vinho nas feridas, que o vinagre do vinho ajuda, funciona como um antibactericida, passou naquelas feridas, limpou tudo e depois com o azeite, que funciona como um bálsamo, ele passou nas feridas do homem que estava caído. Então ele exerceu a segunda fase do mandamento que é necessário para adentrar ao reino de Deus, que era amar aquele homem de todo a sua alma. E ele tendo exercido os dois primeiros degraus, amar de todo o coração e amar de toda a sua alma, ele precisava amar aquele homem de todos os seus de suas forças, que era utilizar os bens que ele tinha a serviço de Deus. Ele precisava trabalhar com os bens que ele tinha, se ele dispunha desses bens, a serviço de Deus. Então ele colocou aquele homem em cima da sua montaria e levou aquele homem para essa estalagem, essa pousada. E chegando lá, pediu para aquele homem, dono da estalagem, que cuidasse daquele homem que tinha sido espancado e que ele ia e voltaria no fim de semana. E se ele gastasse mais dinheiro com o homem, ele faria o pagamento na volta. E assim foi feito. Então, dentro desse aspecto, olha o que Jesus fez. Jesus disse para o homem da lei que para adentrar o reino de Deus precisa acontecer isso. Só que ele colocou como o bom homem da história um samaritano, que é inimigo do doutor da lei, que era judeu. E aí Jesus, que tinha recebido a pergunta daquele doutor da lei, e o que era preciso para adentrar o reino de Deus, e Jesus então, depois da parábola, ele responde com outra pergunta. Ele pergunta para o doutor da lei: qual desses três, o sacerdote, o levita ou o samaritano, qual desses três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Quer dizer, se o doutor da lei tivesse que responder, ele ia responder, foi o samaritano. Ele não ia pronunciar o nome do samaritano em hipótese alguma, porque eles eram inimigos. Mas como aquele doutor da lei era um homem muito inteligente, muito preparado, os doutores da lei eram preparados, ele respondeu para Jesus dizendo o seguinte: aquele que exerceu a misericórdia para com o homem, esse foi o que atendeu mais ao que preceitua o mandamento. Então, quando ele respondeu que aquele que exerceu misericórdia para com o homem, já estava se dirigindo ao samaritano, não precisava mais, Jesus falar mais nada. Então vejam bem, que aqui tem agora aquela passagem interessante de quando se fala em próximo. Aí normalmente a gente, quando vai falar, vamos fazer o bem ao próximo, a gente pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo?
Meu próximo é aquele. Eu vou escolher quem é o meu próximo? Não deve ser assim. Né? Porque vamos olhar da perspectiva do homem que estava caído. Da perspectiva do homem que estava caído, troca de lugar. É você que está caído ali. O que você precisa que aconteça? Que alguém seja o seu próximo, e não você ser próximo do outro que vai cuidar de você. Então a pergunta que nós temos que fazer é: de quem eu posso ser o próximo? Sempre que nós formos exercer a caridade, sempre que nós formos fazer o bem para alguém, vamos procurar saber de quem nós podemos ser o próximo e não ficar escolhendo quem vai ser o nosso próximo, porque aí pode haver até uma certa tendência em escolher aqueles que são mais chegados da gente. Tá? Então, nessa condição da perspectiva do homem que estava caído, o que aconteceu? O samaritano foi aquele que exerceu as 3 condições para adentrar ao reino de Deus, conforme o mandamento. Tá? Abrindo um parênteses ainda, e são 2 mandamentos só, por quê? Porque no início, lá na época de Léo, que era o avô de Gamaliel, que era o mestre de Paulo, lá na época de Léo eles seguiam o Pentateuco de Moisés. Né? E o Pentateuco de Moisés, ele trazia, recebe o nome de Torá, ele trazia os mandamentos que você deveria seguir naquela época. E eram 614 mandamentos. E eles falaram: olha, isso é muita coisa. Como Moisés tinha ido na montanha e recebeu os 10 mandamentos de Deus, né? Aquela famosa comunicação mediúnica que teve lá, o que ocorreu? Eles falaram: vamos reduzir esses 614 para 10, porque nesses 10 aqui está contido tudo que tem no outro, porque lá tinha muita repetição. E mais um pouco na frente, eles falaram: não, vamos reduzir, depois que veio Jesus, vamos reduzir esses 10 em apenas 2, que são esses 2 que nós acabamos de falar dentro da parábola do bom samaritano. Né? Então, dentro desse aspecto aqui, nós gostaríamos de passar para vocês o que Paulo fala sobre esse assunto da caridade, ou de você fazer alguma coisa para alguém. Né? É que a caridade, como eu falei, se você não fizer a caridade com fé, se não tiver fé, você não consegue fazer a caridade em todo o seu esplendor, em toda a sua plenitude. Se você não tiver amor, a caridade não existe. Tá? Então, a caridade, segundo Paulo, diz o seguinte: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como um sino que tina. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se puder saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso se aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, mas folga com a verdade, tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja, abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes, porém, a maior delas
é a caridade. Por isso, sem a caridade, não há salvação. O que nós queríamos trazer para vocês hoje era isso, essa reflexão sobre a caridade, sobre esses aspectos particulares da parábola do bom samaritano, principalmente o aspecto do quem é o nosso próximo, né? E a gente inverter essa pergunta e procurar saber de quem eu posso ser o próximo. Nós vamos encerrar a nossa reflexão da noite fazendo a nossa prece final. Pediria que todos fechassem seus olhos para que pudéssemos dizer: Deus, nosso Pai, agradecemos tudo o que provê em nossas vidas, mesmo quando não saiam como esperado. Sempre seremos gratos a Ti, pois Tu é quem sabes como cada coisa deve ocorrer na nossa vida, de cada um e de seus filhos. Agradecemos a espiritualidade que esteve aqui presente hoje, nos dando apoio, nos dando intuição, nos dando esses momentos de aprendizado e, podemos dizer, nos traz uma gratidão eterna a vós. Graças a Deus, graças a Jesus.